whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. Fala pessoal do canal Fronte Liberal e da página Vamos Falar sobre Guerras. Meu nome é Marcos Cristi. Eu sou Rafael Pavanati, hashtag Pavanati. E estamos aí em mais um vídeo deste canal. Hoje vamos falar muito sobre a Venezuela, as notícias de hoje, dia 22 de fevereiro de 2019. Muita tensão na fronteira da Venezuela. Tá pegando fogo aí. Todo mundo comentando sobre e bora pro vídeo. Amanhã, sábado 23, vence o prazo que o Juan Guaidó deu para estar entrando com suprimentos, né, da ajuda humanitária que os Estados Unidos está ajudando a compor. E está rolando uma grande tensão, né? O Maduro já fechou ali a fronteira com o Brasil, já fechou a fronteira com a Colômbia e está uma tensão, né? A gente passou o dia todo, hoje no dia 22 no caso, tendo notícias de que índio morreu, já começou a ter um conflito, um pouco de estranheza. Gente aí que ficou ferida. E a principal notícia do dia, né, no caso, foi a morte da índia de 42 anos, venezuelana, num confronto com as tropas de Nicolás Maduro na Venezuela. Esse confronto ocorre aí por causa da ajuda humanitária vinda do Brasil, né? Para quem não sabe, o Brasil se disponibilizou a ajudar o povo venezuelano. Só foram permitidas a entrada de 2 ambulâncias pelo governo de Nicolás Maduro logo depois da fechada da fronteira. Após isso, o Brasil tentou enviar suprimentos para a Venezuela, tentou enviar ajuda humanitária e a fronteira se encontrava fechada. Então, uma tribo indígena bem próxima ali da fronteira de Brasil e Venezuela, ocorreu o conflito entre a tribo Pemones, dos venezuelanos, contra o próprio exército venezuelano. Este confronto teria ocorrido para conseguir liberar a via para a entrada de ajuda humanitária a partir do Brasil. No caso, uma índia faleceu e outras 15 civis ficaram feridos. Isso daí ficou bem intenso durante o dia, porque teve muita gente que achou que já tinha havido um confronto com índios que estavam do lado brasileiro, né? Sim. Mas na verdade foi ali um pouco mais para a Venezuela, né? E fora isso, a gente teve bastante, inclusive um pronunciamento do vice-presidente aí, geral Hamilton Mourão, que disse, né, as seguintes palavras, né? Que o ditador não era tão louco, né? Quase que uma mentira. O Brasil é aquela coisa, né? Aquela briguinha assim de adolescente na escola, você fala assim: você não é homem, você não é homem, você não é homem. Ele falou que o Brasil não iria atacar, né, a Venezuela primeiro, né? É meio chato isso aí de esperar o cara dar um soco primeiro, eu nunca fui dessa doutrina, né? Mas ele falou que o Brasil não vai fazer isso, inclusive isso é resguardado constitucionalmente, né? Embora, né, aí na Constituição Federal, né, dependendo da interpretação, já pode o Brasil começar um conflito, né? Porque vindo da Venezuela para cá, esses disparos mesmo contra o povo indígena, foram em direção à fronteira brasileira. E só o fato deles já é uma ameaça ao território nacional. Só do fato deles colocarem a artilharia antiaérea, né, virada para o Brasil, o lançador de míssil, cara, já é um ponto de apoio aí, né? E aí ele falou que o ditador venezuelano não seria louco, né, de fazer tal cagada, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que dá merda. Acho que vai dar merda. Eu acho que vai dar merda. Eu acho assim, cara. Eu acho que o Maduro, ele não tá tendo pra onde correr, né? Sabe aquele um animal que fica ali, você pressiona ele, você vai cercando. Tem um último momento, um último suspiro que ele vai ter. Que é o confronto. Que é o confronto, não tem jeito. E sem falar que hoje, pela tarde, na verdade essa semana, né, o Trump já tinha falado, dado um aviso dos generais que apoiam Maduro, que eles tinham a opção, a escolha de deixar
de estar apoiando o Maduro, senão eles perderiam tudo, né? Ou seja, uma represália pós-confronto, né? Sobre os generais aí. Só que os caras seguraram firme aí, os bolivarianos. Inclusive, na reunião que o general Mourão, né, o vice-presidente brasileiro, foi até a Colômbia para tentar aí viabilizar a ajuda humanitária para os venezuelanos. Quem esteve presente na reunião também foi o senador republicano Marco Rubio. Para quem não lembra, Marco Rubio concorreu à vaga presidencial do Partido Republicano contra Donald Trump em 2016. Né? Ao meu ver, era o candidato preferido, aí, né, favorito da economia americana. Acabou Donald Trump levando pelo nome, né, por toda a pompa Donald Trump, mas o senador Marco Rubio continuou fazendo excelente trabalho e foi até a Colômbia para disponibilizar toda a ajuda dos Estados Unidos para o povo venezuelano. Lembrando que vai ter uma reunião, né, do Grupo de Lima na segunda-feira, né, para poder terminar de esquematizar, não sei o que mais eles precisam esquematizar para poder entrar. O ponto é que as datas convergem, conflitam na verdade, com o dia de amanhã, que é dia 23, sábado. 23, que é a data limite. Data limite dada por Juan Guaidó, né, para que vai entrar, a força, né? O Trump está dando toda a bomba também ali para ele poder entrar, toda a condição. Vamos ver, né? Amanhã vai ser o dia do tribunal. O que acontece é a Rússia ali que fica naquele impasse, né, de apoia, não apoia, que a gente já falou sobre isso, embora todas as aeronaves venezuelanas sejam russas, né, sejam Su-35 Sukhoi. Por falar em aeronave, deixou o espaço aéreo. Nicolás Maduro hoje decretou que o espaço aéreo venezuelano está fechado para qualquer rota de aeronave. Então aí vamos ter a foto aí do radar, onde nenhuma aeronave no momento passa pelo espaço aéreo venezuelano. Ou seja, a cada hora que passa vai ficando mais complicada a situação de se manter sem um real conflito. Hoje eu passei o dia dando uma pesquisada na internet e eu vi o plantão do William Vac, o pessoal do MBL fez uns vídeos também, falando que não há a mínima condição de acontecer um conflito, que o Brasil está tendo a postura de não correr de frente para um conflito. Acho isso muito preocupante para a soberania, inclusive, né? Sabe que na guerra a soberania é a primeira coisa que a gente tem que proteger. E a qualquer custo, a qualquer sinal Só com os mísseis apontados para a fronteira brasileira já é ali um passo para a gente entrar de vez no embate. E aí o pessoal falando que não tem o menor conflito, eu já tenho uma visão diferente. Tem também, Marcos, sobre isso? Eu acho que pode acontecer. Eu acho que vai acontecer, eu acho que vai acabar acontecendo. Pode ser que o Brasil ali atue como uma força secundária, de repente, acho que os Estados Unidos é mais favorável a entrar, né, a intervir, mas o Brasil pode dar todo o apoio para o exército americano e eu acho que vai acontecendo a coalizão ali, né, Estados Unidos, Colômbia e Brasil, né, essa trinca aí que vai acabar desencadeando. O ponto é até onde a Rússia e a China estão a fim de entrar, né, no meio dessa... Pois é. Na semana passada, como noticiamos, o Vladimir Putin já disse que estava estudando deixar de apoiar o Nicolás Maduro, né? E após os primeiros conflitos entre a tribo Pemones e o exército venezuelano, onde acabou falecendo a Índia e 15 pessoas ficaram feridas, né, 15 civis, a tribo voltou a ter um embate com o exército venezuelano e conseguiu alguns reféns do exército venezuelano. Houve a captura. Pessoal, tivemos um probleminha aí com a edição, mas voltando ao assunto, né, que a gente estava falando sobre a crise da Venezuela. À minha direita, Rafael Pavanati. Hashtag Pavanati. E a outra direita, Marcos Cristian. Vamos lá, continuando o assunto. Dia de ontem, dia 22 de fevereiro, Marcel Pérez, um dos líderes aí da tribo indígena lá da Venezuela, teria dado a informação de que eles estariam com 5 militares venezuelanos sob refém. 2 soldados, 2 tenentes-coronéis e um general.
E o dia de hoje, dia 23 de fevereiro de 2019... Agora mais ou menos umas 10 horas da noite, a gente não sabe se estão de refém ainda, né? Não sabemos ainda se essa informação continua, né? Mas hoje, dia cheio, bastante coisa, bastante complicação na fronteira do Brasil com a Venezuela. E aí, agressão... A gente começou com um confronto aí, já à tardezinha aí, com manifestantes já na fronteira do Brasil e na fronteira da Colômbia, né? Segundo informações, mais 2 pessoas morreram, mais 2 civis morreram. E, bom, teve um confronto aí com coquetel Molotov, teve direito à deserção de militar indo pra Colômbia, refugiado. Cara, como é que vocês... Oh, meu Deus! Como é que tem gente que ainda defende isso? Tem militar fugindo pra Colômbia. Como, gente? Sustentável a situação. O que aconteceu foi, a gente tem o vídeo, né, vai rolar aí na edição, de que Nicolás Maduro teria mandado a Força Nacional Bolivariana, né, que é uma milícia ali paralela ao exército venezuelano. Essa milícia teria queimado, né, incendiado com coquetel Molotov algumas toneladas. Na verdade, foram 2 caminhões. 2 caminhões de ajuda humanitária que chegaria à Venezuela, isso partindo da Colômbia. Não é história não, tem vídeo. O vídeo vai rolar agora, pra vocês darem uma olhada. Amigos de NTN24, en este momento una gandola de ayuda humanitaria se está incendiando luego de que la Policía Nacional Bolivariana haya detonado algunas bombas lacrimógenas hacia las gandolas y estas mismas se estén incendiando. La ayuda humanitaria se está consumiendo en llamas en este momento en el puente Santander. Estamos llevándole la información. Vemos cómo esta gandola se está incendiando en este momento en el puente Santander que conecta hacia Cúcuta. Vamos a dejarlo con las siguientes imágenes. Son algunas de las imágenes que registramos en este momento para NTN24, que les habla Luis Gonzalo Pérez. Algumas pessoas aí da página Vamos Falar Sobre Guerras estavam questionando sobre o poderio militar da Venezuela e do Brasil, né? Então a gente foi atrás, eu busquei alguns números e os números são estes. Exército venezuelano de fato militar, nós temos 127 mil ou 129 mil soldados, 129 mil homens do exército venezuelano. Porém, existe a Força Nacional Bolivariana, que é uma milícia paralela ao exército, né? Seria aquela milícia do Maduro, onde ele convocou para pegarem armas, e aí o número pode chegar a 2 milhões de pessoas. Que é o povo ali que é realmente doutrinado e a base de apoio que ele tem. A base de apoio de Maduro. Agora, do lado brasileiro, nós temos na ativa do exército hoje 335, alguns outros dados chegam ali, algumas outras fontes chegam a 350 mil homens na ativa do exército brasileiro. Isso sem contar com reservas, reservistas, né? Aí o número sobe se a gente for contar reservistas que serviram, né, que não foram dispensados direto. Reservistas que serviram chega aí ao número de 1.900.000 homens. Se a gente for contar todo mundo que está em reserva com idade para o combate, chegamos a 3 milhões de soldados no Brasil. Então aí a gente tem uma força realmente muito grande. Sem falar no armamento, né, Marcos? De armamento que eles têm ainda é muito confuso, o que realmente funciona. O que é verdade, o que não é. Não tem dados. De fato, né, eles têm o que tem de forte é a Força Aérea Venezuelana, né? O Su-30, o caça-russo aí bem temido por todo mundo, que todo mundo aí conhece e fala muito sobre. O Brasil, né, que a gente tem o Super Tucano, a gente tem o Gripen que não está em operação, porém tem o gráfico que vai rolar aí na edição agora, onde diz que o Gripen, né, do Brasil, que não está ainda em operação, não sei se entraria em operação a tempo, o Gripen ele é muito melhor no quesito de manobra do que o Su-30. O Su-30
um caça muito bom aí no poder de fogo, mas que num embate ali de 1 para 1, se tiver que fugir, se tiver que dar uma manobrabilidade para trás do inimigo, de repente ele acaba perdendo um pouco em relação ao Gripen e até mesmo ao Super Tucano. Super Tucano no Brasil tem bastante, né? A Venezuela, não sei quantos tem de fato da Su-30, fui buscar algumas fontes, alguns dizem 6, alguns dizem 20. No caso aí o Brasil teria de 4 para 1. Super Tucano para Su-30 se for. A grande potência mesmo na Venezuela é o antiaéreo e a parte aérea ainda ali sem saber mesmo qual que é a realidade. Que está apontado para a fronteira brasileira, ele tem um alcance aí de 300 quilômetros, né? Então isso realmente assusta. Ele já está dentro da área brasileira, né? Já está praticamente dentro do Brasil. E só isso, como a gente disse há alguns minutos atrás, né? Que já configuraria uma ofensa. Exatamente, já configura aí uma agressão à soberania nacional. Circulou na internet hoje a notícia de que a Venezuela estaria usando tanques fakes. Esse relatório foi soltado pelo Exército Brasileiro, né? Que disse ali duvidar da veracidade de algumas fotos que rolaram, né? Ao ver alguns equipamentos militares da Venezuela chegando para a fronteira. Eram veículos leves, blindados, veículos leves, né, que já não são tão leves assim, mas em relação ao tanque de guerra, realmente ele é mais leve. Lembrando só que no passado a Rússia mesmo usou tanques infláveis, né, para intimidar, tentar fazer ali um placebo, né, contra as forças dos aliados. Não sabemos a veracidade do blindado que estava em cima do caminhão, eram 2 blindados em cima de um caminhão, mas aí todo o cuidado é pouco, né? Não podemos duvidar do poder de fogo no confronto. Então, galera, só lembrando aqui, a internet nunca ficou tão silenciosa ali do lado esquerdo, né? Tava assistindo os Pingos nos Is agora à tarde e rolou ali questionamento sobre por que a esquerda está tão quietinha, né? Tão calada. Cadê a Glaze vestida de índio protestando sobre as mortes dos indígenas ali do lado venezuelano? Cadê o pessoal? Então, Glaze Hoffmann, ela apareceu hoje, sabia? É mesmo? Ela apareceu, Olha lá, ontem ela não apareceu. Ela se pronunciou a respeito. Ela disse, criticando enviada pelo Brasil para a Venezuela, de que nosso país se submete aos Estados Unidos. Gente! Pois é. O Brasil tentou enviar 22 toneladas de leite em pó para a Venezuela e, como resposta, Nicolás Maduro disse que não precisava, ele não é mendigo, ele não precisa de... Ele fez o trigo, ele compra, Ele compra, mas o povo dele não consegue comprar, não. Não consegue. Demais, né? Infelizmente o povo de lá não consegue comprar. Ele compra pra ele. Ele come churrasco premium, né? Ele come churrasco premium. O povo come o quê? Cachorro. Infelizmente, né? Bom, mas aí, pessoal, se inscrevam no canal, deem o like aí, compartilhem com seus amigos este vídeo. Foi mais um do FL News, esse é o número 2. É isso daí. Fronte Liberal da página Vamos Falar Sobre Guerra. Não esqueçam do hashtag Bolão do Maduro. Tá chegando aí, pelo que eu tô vendo, sua hora, Maduro, sua hora tá chegando. Vamos descobrir logo os ganhadores, tá? Que a gente vai sortear aí. Exato. Pra quem acertar o dia que o Madurão cair de vai podre. cair. De Maduro. Vai cair de podre. Até mais, galera. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.